Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o nosso encontro de todas as quartas-feiras às 20 horas, tá? É o nosso momento de reflexão, de questionamento, da gente pensar um pouco sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa carreira. E nosso tema de hoje é: busco tanto futuro que não me aproprio do presente. Hoje nós vamos procurar falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre a nossa relação presente, passado e futuro. Quantas coisas boas existem no nosso presente que nós não nos apropriamos, que nós não aproveitamos, que nós não vivemos, que nós não curtimos o momento em que estamos, porque estamos tão preocupados com situações que viveremos no futuro ou com situações que já foram vivenciadas no passado. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que nós buscamos tanto futuro que acabamos deixando de lado o momento presente e as experiências que nós vivemos? Mande sua pergunta, seu comentário, tá? Sua dúvida, e aí à medida que nós formos debatendo na nossa live, nós vamos abrindo momentos para essas respostas e para todas as questões que vocês levantarem. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é buscar o futuro e esquecer um pouco do presente que nós vivemos. Muitos de nós estamos ligados a situações que aconteceram no passado. E muitas dessas situações que aconteceram no passado, elas acabam nos impedindo de viver esse momento presente, nos impedindo de aproveitar esse momento presente, nos impedindo de curtir esse momento presente. E o que seria viver o presente? O que seria aproveitar o presente? Às vezes nós passamos por determinadas circunstâncias na nossa vida e nós só vamos perceber o quanto elas foram importantes ou quando elas foram especiais quando elas se tornam passado. Quando nós já não podemos viver isso, quando nós já não temos alguém ao nosso lado, quando nós já não podemos mais experienciar aquela situação que em um determinado momento ela foi tão especial, mas que nós estávamos presos a tantas outras circunstâncias que nós acabamos deixando elas de lado e nós acabamos não aproveitando. Muitos de nós estamos presos no passado, nos nossos fracassos, nas nossas dores, nas nossas decepções. Às vezes você sonhou muito em ter determinadas conquistas e quando essas conquistas chegaram, elas não foram exatamente da forma como você planejou. E você acabou se frustrando, se desiludindo, se desanimando com algumas coisas. Então, quando a gente pensar no passado, a gente sempre vai lembrar de situações que muitas vezes construíram este momento presente que talvez não seja tão satisfatório. Então, muitas vezes o passado ele traz pra gente um monte de medos, o passado ele deixa pra gente histórias de insegurança, histórias de frustrações, histórias de decepções, histórias de desilusões que acabam deixando feridas e marcas muito grandes que acabam nos impedindo de aproveitar e de curtir este momento presente. Então, muitos de nós estamos no presente presos às nossas dores do passado, presos às nossas feridas do passado, presos às nossas mágoas do passado, presos às nossas decepções do passado e nós não conseguimos viver este momento presente. Então, muitas vezes nós estamos tão cheios de dores, nós estamos tão cheios de marcas do passado, que nós não conseguimos ver a beleza do presente. Nós não conseguimos contemplar a beleza da vida, nós não conseguimos contemplar essa beleza da existência que está aqui. Outros de nós não estamos presos no passado. Outros de nós estamos tão ligados ao futuro, tão pensando no que o que eu posso construir, como vai ser amanhã, e se eu conseguir ter um carro, se eu conseguir ter uma casa, se eu conseguir ir morar naquela cidade que eu sonho, se eu conseguir aquele emprego que eu tanto desejo. E às vezes nós estamos tão presos a esses planos futuros que nós não conseguimos viver o presente e nos frustramos quando chegamos no futuro e a gente percebe que as coisas lá no futuro não saíram exatamente como nós planejamos. Então é preciso parar um pouco e entender que nós só temos o hoje. Então, quando a gente traz como tema de hoje, busco tanto o futuro que eu não me aproprio do presente, é para que a gente faça uma reflexão sobre todos esses planos e ideais que a gente tem do amanhã, que acabam nos impedindo de viver o hoje.
Às vezes a gente fica pensando, mas se eu conseguir terminar aquela faculdade, eu vou ser feliz. Olá, Duda, seja bem-vinda. Se eu conseguir comprar aquele carro que eu tanto sonho, eu vou descobrir a felicidade. Não, se eu conseguir me mudar para aquela cidade que eu sempre sonhei, eu vou encontrar a felicidade lá. E o que é que acontece? Nós estamos tão presos aos nossos planos e às nossas possibilidades de um amanhã que nos satisfaça e que nos faça feliz, que a gente não consegue ver o hoje. A gente não consegue perceber a grandiosidade do hoje. A gente não consegue aproveitar cada momento do hoje. Às vezes a gente não para nem para pensar que eu nem sei nem se eu vou ter o amanhã. Eu não sei se amanhã, no horário em que meu despertador tocar, se eu irei me levantar da cama. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir curtir o feriado do dia 1º de maio. Eu não sei nada sobre o amanhã. A única coisa que eu tenho de experiência de vida é o que eu vivi no meu passado, que a gente precisa entender que deve estar no passado, tá? Porque se nós ficarmos presos ao passado, nós não conseguimos viver o presente e nem conseguimos construir um futuro. Tá? Nossa vida não está presa no futuro, no passado. A nossa vida está presa agora. Eu só tenho hoje. Eu só tenho este momento. E a grande reflexão de hoje que eu quero trazer para que a gente consiga pensar um pouco, para que a gente consiga refletir um pouco sobre como tem sido a minha experiência do hoje. Como tem sido a minha experiência do presente? Quem tem sido Karine no presente? Quem tem sido Denísia no presente? Quem tem sido Eduarda no presente? Quem tem sido Luciano no presente? Quem tem sido Rose no presente? Quem tem sido Alzira no presente? Vocês que estão agora nessa live, reflitam um pouco. Quem tem sido vocês neste momento de hoje? Como tem sido as realizações, os planos, os desejos? Como você tem vivido este momento de hoje? Muitos de nós não conseguimos aproveitar nada do hoje, porque nós estamos preocupados com o amanhã. Nós estamos preocupados que amanhã é feriado e que amanhã eu vou acordar mais tarde, que amanhã eu vou sair com os meus amigos, que amanhã eu vou sair para andar a cavalo, que amanhã eu vou dar uma volta de carro, que amanhã eu vou levar os meus filhos para passear em algum lugar, sair para tomar um sorvete. Mas e o hoje? E se eu não tiver o amanhã para sair com os meus filhos para que ele possa tomar sorvete comigo? Qual é a memória que eles terão do hoje? E se amanhã eu não puder sair para dar uma volta de carro, porque talvez eu não esteja mais aqui? Qual terá sido a minha experiência do hoje? Qual terá sido a minha experiência do presente, do momento que eu tenho hoje? Então, o presente, ele traz para a gente uma reflexão muito grande sobre quem somos no agora. Tá? A gente vive uma vida muito preocupada com o futuro, com os medos do amanhã, daquilo que eu vou conseguir, do que eu não vou conseguir, se eu chego lá, se eu vou fracassar, as inseguranças de enfrentar o novo, a insegurança das novas conquistas, a insegurança de todos os dias, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, um conjunto de incapacidades que a gente carrega por conta de todas as marcas que a gente tem do passado, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, e a gente vem construindo uma vida no momento cheia de medos, cheia de frustrações, cheia de impossibilidades que muitas vezes está apenas na nossa cabeça. Tá? Nós vamos alimentando o nosso hoje com medo de fracassar num amanhã que a gente não sabe nem se vai existir. Porque o ano passado não deu certo, eu tentei e não deu certo. Porque o ano passado eu tentei voltar a estudar e eu não consegui voltar a estudar esse ano. Porque o ano passado eu tentei uma nova profissão, mas eu não consegui. Então, o passado ficou no passado. O amanhã é uma construção do hoje. Mas eu não terei um amanhã feliz se eu não tiver um hoje pleno. Tá? Então, quando a gente fala na possibilidade da construção do hoje para que o amanhã, para que esse futuro, ele seja exatamente aquilo que eu tenho planejado, ele precisa das minhas percepções de hoje. Então, quando a gente vem pensar sobre eu busco tanto o futuro
que não me apodero do hoje. Eu busco tanto o futuro que eu não tenho um momento em família. Eu busco tanto o futuro que eu não tiro 10 minutos para ficar com os meus filhos em casa. Eu busco tanto o futuro que eu não me sento à mesa para comer com minha família. Eu busco tanto o futuro que eu não tiro um dia para assistir um filme, um dia para dar uma volta na praça, um dia para ver as pessoas que eu amo, um dia para pensar em mim. O amanhã, eu não estou dizendo para você não pensar no amanhã. Eu não estou dizendo para você viver uma vida relaxada, sem planos, sem desejos, de forma nenhuma. Todos nós devemos ter planos do amanhã. Todos nós devemos ter uma vida recheada de sonhos. A semana passada nós falamos sobre isso. A live da semana passada, nós falamos muito sobre essa possibilidade de sonhar, sobre essa possibilidade de construir planos para o amanhã. Mas, acima de tudo, a gente precisa compreender o hoje. O que que eu tenho de hoje? O que que eu posso viver hoje? E a gente poderia pensar o hoje entendendo um pouco sobre a necessidade de ser grato. Nós precisamos ser gratos, gratos por acordar, gratos por poder comer, gratos por trabalhar, gratos por respirar, gratos por caminhar, gratos por poder estar aqui, gratos por falar, gratos por ouvir, gratos por ter o que comer em casa todos os dias. A gratidão ela precisa ser um exercício diário e um exercício diário presente. De todas as coisas que eu vivencio hoje e eu compreendo quanto cada uma dessas coisas elas são especiais e importantes para a minha vivência no dia a dia. Então desenvolva a gratidão. A gratidão ela me mantém no momento presente. Ela me permite sonhar com o futuro, mas ela me torna grato pelo que eu tenho hoje. A gratidão ela me faz parar um pouco e pensar em tudo que eu tenho hoje. A gratidão ela me faz parar e pensar um pouco nas coisas que eu sonhei e que hoje elas são reais. A gratidão ela me faz pensar um pouco nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que às vezes eles vão passando de forma despercebida e a gente nem percebe, a gente nem consegue enxergar o quanto eles são reais nas nossas vidas. Não sei se você já parou para pensar, mas algumas pessoas hoje pela manhã, quando o despertador tocou, elas não levantaram da cama. Elas não levantaram da cama porque a vida delas se encerrou na madrugada. Elas não tiveram a oportunidade de ver o sol nascer. Elas não tiveram a oportunidade de ver os filhos mais uma vez. Elas não tiveram a oportunidade de encontrar os colegas de trabalho. Elas não tiveram a oportunidade de respirar mais uma vez. Então seja grato. Seja grato por tudo que você tem. Seja grato pelas pequenas e pelas grandes coisas. Das pequenas às grandes vitórias. A gratidão me faz perceber que o hoje ele é real e que eu só tenho o hoje. A segunda coisa que a gente pode pensar quando a gente falar sobre o hoje, quando a gente refletir um pouco sobre buscar tanto o futuro e esquecer do hoje, é pensar um pouquinho em viver o momento presente. É se sentar à mesa e sentir o sabor da comida e sentir o sabor do café. Eu não sei se vocês já pararam para viver essa experiência, mas é um hábito tão impregnado na nossa vida que a gente acorda pela manhã, alguns oram, outros não, levantam, vai direto para o banheiro, toma um banho, veste uma roupa, passa na cozinha, bota o café, a água do café no fogo, prepara o café, faz seu café, toma e vai correndo para o trabalho. Mas você não parou muitas vezes para perceber a grandiosidade de você amanhecer mais um dia. A possibilidade de ir ao banheiro, tomar um banho e sentir esse banho. Poder sentir a temperatura da água, poder sentir o cheiro do shampoo que você está usando, poder sentir o cheiro do sabonete que você está usando. Sentir o cheiro do café enquanto você está terminando de preparar esse café. Depois você se sentar à mesa e você saborear o sabor daquele café. Muitos de nós não conseguimos nem diferenciar o que é um café bom de um café ruim, porque nós nunca percebemos o sabor de um café. A gente não consegue diferenciar o sabor de um pão bom e de um pão ruim, porque a gente nunca parou para viver o momento de uma coisa tão simples, que é comer um pão com café.
A beleza da vida, do hoje, ela está nas coisas pequenas. E muitos de nós não percebemos isso. Nós usamos perfumes e muitas vezes nós nem percebemos a fragrância dos perfumes que usamos. Simplesmente ele vem no automático. Passei, coloquei o perfume e saí. Às vezes a gente só sente o perfume na hora que a gente vai comprar, que a gente está escolhendo. Depois a gente sente o cheiro do perfume de todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas o nosso a gente não consegue sentir, porque a gente não consegue mais prestar atenção nos pequenos detalhes, prestar atenção nas pequenas coisas. A gente não sabe mais o que é sentar à mesa e conversar com a família sem que o celular não roube o nosso tempo. A gente não sabe mais o que é sentar à mesa e rir com as histórias que os nossos pais contam ou lembrar de memórias de quando nós éramos crianças. Por quê? Porque a ocupação do dia a dia, ela nos rouba isso. Comece a refletir um pouco em quantas coisas você fez hoje ao longo do dia e quantas coisas elas foram mecânicas. Simplesmente aconteceram por conta do costume de todos os dias. Mas pouco você observou do cheiro do lençol da sua cama, você observou da maciez do seu colchão ou da beleza do dia quando você viu o sol hoje pela primeira vez. A nossa vida ela está no mecânico e a gente já não consegue mais observar a beleza do dia. Eu não tenho amanhã, eu só tenho hoje. Então, eu busco tanto o futuro que o hoje ele vai perdendo sentido. O hoje ele vai deixando de existir sem que eu perceba. Eu busco tanto o futuro que as coisas pequenas do meu dia a dia, elas já não têm mais significado. E as grandes, elas vão se tornando pequenas porque eu não tenho tempo para observá-las ao longo do meu dia. E sem a gente perceber, o nosso presente ele está se perdendo. Eu não tento mais construir coisas novas, eu não tento mais aproveitar o que eu tenho hoje, porque eu só estou preocupado se eu irei conquistar aquele trabalho, eu estou preocupado se eu irei comprar aquele carro, eu estou preocupado se eu vou conseguir viajar no final do ano, eu estou preocupada com aquela reunião que eu vou ter amanhã de manhã, eu estou preocupado com o compromisso que eu tenho hoje mais tarde, mas eu não consigo perceber que talvez eu não esteja na reunião amanhã. Talvez eu não consiga perceber que eu não vou tomar outro café amanhã. Bizinha Andrade colocou aqui pra gente: te ouvindo parece que estou vivendo no automático. E realmente nós estamos vivendo no automático. Quantas vezes eu paro e percebo que eu estou vivendo no automático? E quando eu falo dessas questões, por exemplo, que eu citei o exemplo de não saber diferenciar o sabor de um café, eu passei por essa experiência, porque um dia eu parei para pensar que eu nunca tinha parado para degustar o café e compreender o sabor do café. Que é uma coisa simples, é uma coisa de todos os dias. Quantas xícaras de café nós tomamos ao longo do dia? Quantas vezes? Às vezes a gente toma 4, 5 cafés por dia. Tem gente que ainda toma mais. Tem gente que toma uma garrafa inteira de café. Mas em nenhum momento ela parou para perceber tudo aquilo que o café traz. A sensação do café, o sabor do café, o aroma do café. E só vivencia isso quem consegue parar no presente. Quem consegue desacelerar. Quem consegue compreender que a reunião de amanhã ela pode ser tratada amanhã. Mas o meu momento, hoje, ele só existe hoje, ele só existe agora. Então eu preciso dar uma desacelerada, eu preciso ter coragem de desacelerar, eu preciso tentar desacelerar, eu preciso parar um pouco nessa correria e busca incessante do futuro e entender que para ter um futuro pleno, eu preciso ter um presente que me satisfaz. Eu preciso ter um presente que me complete. Eu preciso ter um presente que me inspire. Eu preciso ter um presente que consiga despertar em mim o que de melhor eu tenho. Esse automático vai me fazer chegar lá no futuro e olhar e entender que eu não consegui realizar nada daquilo que eu sonhei no passado. Porque eu estava tão preso ao futuro que eu me perdi ao longo da jornada. Então, busco tanto o futuro que não consigo me apropriar do presente. Eu não sei nem o que é o presente.
Eu não sei nem o que é hoje. Eu não sei nem quais são as vivências reais que eu tive do hoje. Tá? E quando a gente começa a entender que eu só tenho hoje, as conversas elas se tornam mais graciosas. Eu deixo o celular do lado e paro para olhar nos olhos de alguém e ouvir aquilo que ela tem para me dizer. Eu me sento à mesa para conversar com a minha família, para jantar com a minha família, para almoçar com a minha família, e eu começo a ver beleza naquilo. Eu começo a ver beleza em sentar e ficar admirando as pessoas que eu amo enquanto elas compartilham o dia delas. Porque talvez essa seja a última oportunidade que eu terei. A gente precisa entender que nós somos seres finitos. Mas nós sabemos que somos finitos, mas vivemos a vida como se ela fosse infinita. A gente vive o hoje como se ele nunca fosse acabar. A gente vive a nossa vida finita como se ela fosse acontecer para sempre. Sabe aquela música que diz que o para sempre sempre acaba? E a gente só percebe isso quando nos deparamos com situações em que o para sempre deixou de existir. Em que a gente achava que ia ter aquela pessoa para sempre, em que a gente achava que ia ter aquele emprego para sempre, em que a gente achava que todos os dias a gente conseguiria voltar para casa e encontrar as pessoas que a gente ama em casa, que a gente acha que eu terei tempo para ler aquele livro, eu terei tempo para voltar a estudar, eu terei tempo para ir à igreja, eu terei tempo para orar, eu terei tempo para ver os meus amigos, eu terei tempo para desfrutar dos dias dos meus filhos, mas a gente só percebe isso quando a gente percebeu que o sempre acabou. Então nós somos seres finitos, tá? Nós somos seres em que temos dias contados, nós somos seres em que o amanhã não nos pertence. Nós só temos o hoje. E é necessário vivermos o hoje com a intensidade que o hoje nos oferta. É necessário vivermos o hoje na completude que o hoje pode nos trazer. Então comece a aproveitar os pequenos detalhes. E quando você começa a prestar atenção nos pequenos detalhes, a gente entende que nós estamos estacionados na vida. Nós percebemos que em algumas situações nós paramos. Muitos de nós simplesmente têm deixado a vida acontecer. Muitos de nós têm deixado a vida passar diante dos nossos olhos sem nos apropriarmos desta vida. Janu colocou aqui, você arrasa, amiga, parabéns. Obrigada, amiga, obrigada por estar aqui com a gente. Tá? Nós estamos estacionados no tempo. Nós estamos muitas vezes estacionados na nossa vida porque já não sonhamos mais, porque o hoje já não tem mais sentido, já não fazemos planos mais, porque muitos de nós estamos ligados ao passado e todas as vezes em que nós estamos ligados ao passado, o medo toma conta da gente. Todas as vezes em que nós estamos ligados ao passado, a insegurança, as frustrações que eu vivi lá atrás, as perdas que eu vivi lá atrás, as dores que eu vivi lá atrás, muitas vezes elas me impedem de viver o presente. Então nós estacionamos as nossas vidas nas dores do passado. Por isso, quantas pessoas depressivas nós temos aí? Quantas pessoas com síndrome do pânico? Quantas pessoas que se autoabandonaram? Quantas pessoas que se negligenciaram? Quantas pessoas que foram abandonando os seus sonhos ao longo da vida porque estão presos às dores do passado? Quantos de nós estamos presos e acomodados a tudo aquilo que perdemos? Quantos de nós já desistimos de viver? Quantos de nós já abandonamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos ideais? Então, o momento de viver é o hoje. Então, no meu presente, eu posso sim construir e realizar todos os meus sonhos no futuro. O que eu não posso de forma nenhuma é estar tão ligado ao futuro a ponto de esquecer e de viver o hoje. Então, a grande mensagem que nós devemos carregar hoje é: eu só tenho hoje, eu só tenho a finitude do hoje. E o nosso hoje acaba às 23 horas e 59 minutos. E a grande reflexão é o que eu aproveitei do dia de hoje. Quantos momentos do hoje, quantas memórias do hoje eu poderei carregar para o amanhã?
E quantas vivências do hoje poderão me influenciar a ser alguém muito melhor no amanhã. Então busque viver o hoje. Traga a sua vida para o momento. Tá? Comece a aproveitar as conversas, comece a aproveitar o cheiro da comida, comece a aproveitar o sabor daquilo que você gosta. Comece a encontrar sentido nas pequenas coisas. A felicidade, ela não vem pelas grandes conquistas. A felicidade, ela vem quando nós percebemos que o hoje, ele nos traz a completude que nós precisamos. O amanhã, ele só é reflexo do hoje que eu construo. Então, eu não terei grandes dias, eu não terei sonhos realizados, eu não terei grandes planos realizados, se eu não consigo me apoderar do hoje, se eu não consigo entender que o hoje é meu e eu faço dele o que eu quiser. Eu posso usufruí-lo em toda a plenitude, ou eu simplesmente posso viver no automático e deixar ser conduzido pelas circunstâncias da vida, perdendo por completo as rédeas de quem eu sou e as rédeas daquilo que eu tenho. A minha vida está no hoje, no agora. Então, se eu quero ser um profissional melhor, eu preciso ser hoje. Se amanhã eu quero ter uma carreira de sucesso, o grande profissional precisa ser construído hoje. Então, hoje é o momento de ler mais, hoje é o momento de estudar mais, hoje é o momento de construir redes de network, hoje é o momento de buscar me aprimorar, hoje é o momento de dar o meu melhor. Talvez eu não seja reconhecida dentro do meu ambiente de trabalho, talvez eu não receba aquele salário que eu gostaria de receber, mas isso não quer dizer que eu não posso dar o meu melhor. Um dia vem, um dia essa gratificação vem, um dia a vida nos devolve aquilo de bom que nós temos. Eu postei nos meus stories hoje um vídeo de uma missionária em que me chamou muita atenção a história da criança. E ela conta que ela procurou um pastor, ela ia fazer uma viagem, e aí para umas vilas ribeirinhas, e aí ela procurou o pastor e ela disse que ela precisava de uma oferta, porque ela ia passar muito tempo fazendo essas viagens. E aí o pastor disse para ela bem assim, procure as crianças, porque as crianças elas vão contribuir, elas vão ofertar. E aí ela disse que ela foi numa igreja pequenininha de madeira, que tinha uma ponte para atravessar. Ela conta detalhes para a gente poder viajar naquela história que ela está contando. E aí ela disse que quando ela chegou lá, ela fez o apelo àquelas crianças, era uma quarta-feira, e ela voltou na sexta-feira para ela poder buscar aquela contribuição. Quando ela chegou, tinha uma criança, e ela conta que a criança estava descalça, com uma bermudinha, um shortinho até o joelho, sem camisa, e aí estava esperando ela na porta. Na hora em que ela chegou na porta, ele pegou na mão dela e ele entregou para ela a oferta dele. E aí ela perguntou bem assim, o que é isso? Ela falou bem assim, é a minha oferta para missões. E ele tinha 30 centavos. Mas antes de entregar a oferta, ele falou bem assim, você sabia que meu pai abandonou a minha mãe? Aí ela disse bem assim, não. A ele, você sabia que a minha mãe ela sai todos os dias para trabalhar, para poder nos sustentar, que ela trabalhava de doméstica, aí ela fala bem assim, não. Aí ele, quando ele dá os 30 centavos, aí ela falou assim, você sabia que minha mãe, quando ela vai trabalhar todos os dias, ela dá 10 centavos para cada um dos filhos, e a gente pega esses 10 centavos e a gente vai lá quando a gente está com fome, e a gente compra um ovo e bota o fogão para esquentar e come esse ovo com farinha. E ela não compra os ovos, ela dá o dinheiro para a gente, porque senão, se ela deixar os ovos, um vai comer o ovo do outro. E ela falou bem assim, e de onde veio esses 30 centavos? Aí ela falou bem assim, desde eu não comi o ovo quarta, desde que você me pediu oferta, eu não comi o ovo quarta, eu não comi o ovo quinta, e eu não comi o ovo hoje. E ela perguntou para ele bem assim, e o que é que você comeu? Ele falou assim, eu comi só a farinha. E ele estava satisfeito porque ele tinha comido só farinha. E ele disse assim, mas não tem problema não, porque eu estou muito feliz. Porque eu já conheço Jesus, mas outras pessoas vão conhecer Jesus. E o que me chama a atenção foi o desprendimento daquela criança em relação ao que ele poderia comer em relação ao hoje.
E aí ela conta que Deus enviou uma profecia para aquela criança que ele não viveria mais aquela miséria que ele viveria e que ele cresceria e várias coisas. Deus fala que ele teria uma profissão e que ele teria tudo o que ele quisesse e a família dele nunca mais viveria isso aí. Ela diz que alguns anos atrás ela recebeu uma mensagem no Instagram dela dizendo: eu sou aquela criança e hoje eu sou um arquiteto, se eu não me engano, um arquiteto ou um engenheiro. E eu trabalho para diversas prefeituras, eu trabalho para diversos empresários, exatamente como a profecia tinha sido dita. Ela disse-me assim: 30 dias depois, a nossa vida mudou. O meu pai voltou para casa e nunca mais nós tivemos que passar necessidade. Hoje eu tenho um emprego, hoje eu trabalho em vários lugares e eu não consigo dar conta de todos os lugares e de todas as propostas de emprego que eu tenho. Aquele jovem colheu 20 anos aquilo que ele plantou quando era criança. Aqueles 30 centavos mudaram a vida dele completamente. Não pelos 30 centavos, mas por ele entender que ele só tinha aquele momento. E naquele momento ele optou por não comer os ovos, para ajudar outras pessoas, porque ele acreditava que, como ele conhecia Jesus, outras pessoas se sentiriam tão felizes como ele, por esse motivo. Então tudo que a gente faz na vida volta, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Se você planta um presente brilhante, com certeza você vai usufruir de um futuro inexplicável. Então viva o agora. Viva o agora buscando os seus sonhos, viva o agora plantando paz, honestidade, tranquilidade, investindo em quem você é. Viva o agora usufruindo cada instante ao lado das pessoas que você ama, ao lado das pessoas que são especiais para você. Seja o melhor filho, seja a melhor mãe, seja o melhor pai, seja o melhor amigo, seja o melhor cristão, seja o melhor irmão, seja o melhor profissional. Dê hoje, no presente, o que de melhor você pode e tenha certeza que no futuro, aquilo que você vai colher, ele será inexplicável. Mas aquela criança poderia ter pensado: mas se eu der os 10 centavos e eu não comer aquele ovo, eu vou ficar fraco ou eu vou sentir fome mais tarde. Mas ele comeu a farinha pura, porque ele acreditava que aqueles 10 centavos poderiam mudar a história de alguém. Então, o hoje, ele é a construção do meu amanhã. Eu devo viver o hoje com tudo aquilo que eu posso, com todas as possibilidades que eu tenho. Eu preciso me apoderar do hoje. Eu preciso entender a finitude da vida, a finitude do eu, a finitude do agora e entender que talvez o amanhã não exista, mas que eu deixe um legado de hoje, onde as pessoas se lembrarão exatamente daquilo que eu sou e de quem eu sou e daquilo que eu fui. Deixe essas marcas por onde você passar, tá? Deixe de estar tão preocupado com o amanhã e se aproprie do hoje. Não estou dizendo para você não planejar, para que você seja relapso com as coisas, não, muito pelo contrário. Quem esteve aqui a semana passada viu o quanto a gente falou sobre planejar, sobre sonhos, sobre projetos, sobre a possibilidade de se ver no amanhã, sobre a possibilidade de construir no amanhã. Mas mesmo construindo o amanhã, eu preciso do hoje para que este amanhã ele se torne real. Eu preciso viver a intensidade de cada dia. Eu preciso viver a intensidade do agora. Eu preciso viver a intensidade de saber que tudo que eu puder fazer por alguém tem que ser hoje. Tudo que eu puder fazer por mim mesmo tem que ser hoje, tá? Eu não devo esperar, se der tempo amanhã eu faço. Talvez o amanhã nunca chegue. Não, se der amanhã eu ligo para os meus pais. Talvez esse se der não chegue, tá? Então esqueçamos as dores do passado para que elas não influenciem na construção do nosso presente, mas vivamos o presente com a possibilidade de construir um amanhã, onde o hoje ele é real na minha vida. E eu preciso me apoderar dessa realidade do hoje, tá? Dê o seu melhor todos os dias. Encontre em você o que de melhor você pode ter, o que de melhor você pode ser, e transmita isso para as outras pessoas.
Tire esse pensamento de que, se eu tentar mais uma vez eu vou fracassar. Se eu tentar mais uma vez eu não vou conseguir. Anule os medos do amanhã. Anule as inseguranças do amanhã. Anule as incapacidades do amanhã. Lembre sempre que você pode, você consegue, você é capaz. E eu só terei um amanhã se eu conseguir me apoderar do hoje, se eu conseguir viver o hoje, se eu conseguir perceber a grandiosidade do hoje. Então, carregue a história dessa criança com você. A atitude dele mudou a vida dele para sempre. Talvez não tenha mudado a vida daquela missionária. Talvez ela tenha vivido aquele momento, marcado a vida dela, mas não tenha refletido tanto quanto refletiu na vida daquela criança. A vida dele só mudou, porque ele entendeu que ele só tinha o hoje. O amanhã dele foi diferente, porque ele viveu a grandiosidade do hoje. O amanhã dele foi diferente, porque ele conseguiu perceber que o hoje poderia ser bem diferente daquilo que muitas outras pessoas naquele lugar onde ele estava poderia fazer. Eu lembro que ela é tão humilde no pedido da oferta dela, que ela fala bem assim: se você puder doar um pouco de sal, um pedaço de sabão, e ela vai dizendo da humildade das coisas que ela poderia receber daquela contribuição. E ela começa o vídeo dela dizendo que foi a maior oferta da vida dela. E realmente foi. Porque aquela criança, assim como a Bíblia fala da viúva, que ela deu, só tinha o azeite e a farinha, e ela deixou de comer, deixou que seu filho comesse para fazer o pão para o profeta, e ela deu o que de melhor ela poderia dar naquele momento. Aquela criança deu tudo o que ele tinha, que para muitos talvez pode não representar nada, 3 ovos, 30 centavos, mas para aquela criança representou comer farinha pura por 3 dias. Então viva hoje, se aproprie do hoje, acredite no hoje, viva cada detalhe do hoje, se entregue ao hoje, viva a plenitude do hoje, viva a intensidade do hoje, ame no hoje, lute no hoje, busque no hoje, sonhe no hoje, e com certeza você terá um futuro brilhante. Você terá um futuro onde você vai olhar para trás e vai se orgulhar da pessoa que você se tornou. O hoje é real, o futuro é só um sonho. Às vezes a gente chega lá no futuro e aquilo que nós sonhamos, elas nem se tornaram reais. Ou às vezes se tornaram reais e nem era tudo aquilo que a gente esperava. Nem era tanto quanto nós esperávamos. Então se aproprie do hoje, viva o hoje e busque ser alguém melhor no hoje. Tá? Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, tá? Esses 40 minutos a gente refletiu um pouquinho sobre o hoje e sobre o nosso futuro. Lembrando que nós temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá? Obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira.